Como transformar o que você lê em conhecimento que fica? No primeiro vídeo desta série, falamos sobre a importância da leitura ativa. Leitura ativa é o processo de engajar-se com o texto de maneira intencional, crítica e participativa. Não é apenas absorver palavras passivamente, mas conversar com o autor, tornando a leitura uma experiência viva. Mas como isso funciona na prática? Primeiro, intencionalidade. Você precisa abrir o livro com um propósito claro, sabendo que vai interagir com o conteúdo e não apenas consumi-lo. Imagine-se sentando para um café com alguém interessante. Você escuta, reflete e responde, não é? Em segundo lugar, tenha uma postura crítica. Questionar é fundamental. Isso faz sentido? Eu concordo com isso? Como essa ideia se conecta com o que eu já conheço? Não é aceitar tudo sem questionar, mas também não é julgar antes de entender completamente. O segredo é o equilíbrio. E terceiro, envolva-se ativamente com o texto. Anote o que te surpreende, destaque o que desafia suas ideias anteriores, escreva perguntas e insights nas margens do livro ou nas notas digitais do Kindle. Faça conexões com outras coisas que você já aprendeu ou com situações da sua vida. A leitura ativa é um diálogo constante, não um monólogo. Diferente da leitura passiva, aquela em que os olhos deslizam pelas palavras sem retenção ou reflexão, a leitura ativa coloca você no controle do aprendizado. Em resumo, a ideia é ler como quem conversa, questionando, anotando e conectando ideias, para transformar o texto em algo realmente seu. E sabe por que isso é tão importante? Porque a leitura ativa é o primeiro passo para você superar aquela curva do esquecimento, que foi descoberta pelo psicólogo Ebbinghaus, e evitar a ilusão do conhecimento. Quando você lê ativamente, seu cérebro se envolve com o conteúdo, fortalecendo a retenção daquilo que realmente importa. Antes de continuar, eu quero compartilhar uma novidade com vocês. Agora vocês podem apoiar o canal participando do Clube de Membros. Se você gosta do nosso conteúdo e deseja ter acesso a vídeos exclusivos e outros benefícios, essa é uma ótima oportunidade. Tornar-se membro é muito simples. Clique no botão Seja Membro, disponível na página principal do canal ou abaixo dos vídeos. Escolha o nível de assinatura que melhor atende às suas expectativas. Cada nível oferece benefícios específicos, então selecione aquele que mais te agrada. Neste momento, o clube é principalmente uma forma de você apoiar o canal, mas o objetivo é oferecer gradativamente mais conteúdos especiais e aumentar a nossa interação. Caso tenha dúvidas ou precise de ajuda durante o processo, deixe um comentário aqui embaixo. Eu terei prazer em ajudar. E mesmo que não se torne um membro agora, você ainda pode apoiar o canal deixando o seu like, se inscrevendo e compartilhando os vídeos que considerar úteis para outras pessoas. Bem, a leitura ativa é o primeiro momento que dá vida ao processo. É como acender uma chama. Mas depois de acesa essa chama, é preciso um segundo passo importante: a reflexão. Refletir é o momento de parar e processar o que você marcou durante a leitura ativa, transformando as suas primeiras impressões em entendimento pessoal. Como expliquei no primeiro vídeo, o próximo passo, depois de você ter lido o livro, destacado e anotado, é transferir as notas e destaques para um arquivo, preferencialmente digital. É aí que essa estratégia mostra o seu verdadeiro valor. Durante a leitura ativa, você destaca e anota, gerando um material bruto. Só que, para aproveitar esse material, você precisa refletir para entender por que ele é valioso. Na prática, após marcar passagens interessantes, você precisa voltar e perguntar: por que isso chamou minha atenção? O que isso significa para mim agora? É esse exercício que dá sentido ao que você leu. Mas aqui pode surgir uma dúvida importante. Devo fazer essa reflexão logo após concluir toda a leitura ou durante o processo, antes de terminar o livro? A minha resposta é que depende do livro e do seu estilo. Mas, na maioria dos casos, recomendo refletir após a leitura inteira. Quando você lê ativamente, destaque e anota, já mantém as ideias suficientemente frescas na memória.
Fazer a reflexão no fim do livro traz a vantagem de ter o contexto completo do conteúdo. Você tem mais profundidade e pode integrar melhor as informações. Esse fluxo me parece o mais natural. Primeiro você marca tudo que chama atenção e depois, já com um panorama completo, volta para organizar e refletir sobre esses destaques. Mas há uma exceção importante. Se o livro é muito complexo ou dividido em seções independentes, por exemplo, capítulos que podem ser lidos isoladamente, pausas para reflexão durante a leitura podem ajudar bastante. Assim você evita acumular uma quantidade excessiva de material para processar no final e já alivia um pouco a carga mental. Apenas tome cuidado para não fazer julgamentos ou conclusões precipitadas, porque sem o contexto completo você pode dar peso demais a uma ideia que o próprio autor relativiza ou revisa mais à frente. Quando você lê um livro físico, a reflexão inicial já começa durante a revisão dos seus destaques, quando você os transfere para o arquivo digital, reescrevendo os destaques com suas próprias palavras. Ao fazer essa reformulação, de escrever com suas próprias palavras, você já começa a se perguntar: por que marquei isso? Como posso dizer isso do meu jeito? E por que essa etapa é tão importante? Porque reescrever não é só copiar, é uma filtragem inicial. O primeiro passo para você transformar o texto do autor em algo seu. Você já identifica aquilo que realmente ressoa com você, separando o essencial do que pode ser descartado. Agora, no caso de um livro digital como o Kindle, essa reflexão inicial ocorre após exportar os destaques para um arquivo externo, quando você realiza o processo de filtragem. Depois de copiar e colar os seus destaques, seja diretamente do Kindle ou usando o Readwise, por exemplo, para um app como o Obsidian, você precisa parar e avaliar o conteúdo, separando aquilo que é realmente relevante. Perceba que o ato de copiar e colar é mecânico, quase automático. Sem essa pausa, as passagens destacadas permanecem soltas, sem significado claro. É nesse momento que você começa a dar sentido real ao que leu. Quero te mostrar como isso funciona na prática. Eu peguei aqui um livro que eu já li há algum tempo, que é o Como Ler Livros, do Mortimer Adler e do Charles Van Doren, um livro do qual eu já falei inúmeras vezes aqui no canal. E para facilitar a visualização no vídeo, eu usei uma cópia digitalizada deste livro. Eu tinha um outro volume que eu digitalizei. Os trechos destacados em amarelo são aqueles que eu marquei com a caneta marca-texto durante minha leitura ativa. Então vou te mostrar como é que você pode fazer isso no Obsidian, que é o aplicativo que eu uso para organizar as minhas notas. Então essa é a tela inicial do Obsidian, tá? É como se eu tivesse instalado agora o aplicativo e vou criar uma nova nota. Essa nota vai ser a nota dos destaques do livro Como Ler Livros. Então, eu escrevo o título aqui: Como Ler Livros, Destaques. Então, eu venho aqui no Obsidian e escrevo a bibliografia. Essa bibliografia que eu já tinha em outro lugar escrita, então só copiei para cá. Mas para você ver mais ou menos como é que eu faço, tá? E aqui você pode, por exemplo, fazer de uma forma bem simples. Quem são os autores? Mortimer Jerome Adler, Charles Van Doren. E aí criar um link para duas notas com esses nomes, né? E aí, por exemplo, se eu chegar aqui em Mortimer Adler, eu vou ver aqui um link para Como Ler Livros. A mesma coisa com o Charles Van Doren. E aqui eu posso criar um título para destaques, tá? Aqui estão os destaques. Então eu começo a rever os meus destaques, tudo o que eu destaquei durante a leitura. E aí eu chego a essa passagem. Mas o conhecimento não é um pré-requisito tão importante ao entendimento quanto normalmente se supõe. Não precisamos saber tudo sobre determinada coisa para que possamos entendê-la. Uma montanha de fatos pode provocar o efeito contrário, isto é,
pode servir de obstáculo ao entendimento. Então, vamos supor que eu relendo, eu considere esta passagem importante. Eu já faço um primeiro filtro aqui. Podia ser que eu não a considerasse importante e aí eu a descartasse. Mas eu relendo, eu a considero importante e o que eu faço então? No livro físico, eu ia transcrever essa passagem usando as minhas próprias palavras para o Obsidian. Então, eu vou copiar e colar essa passagem só para você conseguir visualizar melhor. Página 25, certo? Como é que eu posso escrever isso com as minhas próprias palavras? O que ele está querendo dizer aí? Meu entendimento é este. Não é preciso saber tudo sobre algo para entendê-lo. Em alguns casos, excesso de informação atrapalha, concorda? Gerando mais confusão do que clareza. Esta é uma nota de leitura. Eu marco com a tag nota de leitura para ficar bem claro que esta é a minha interpretação daquilo que o autor disse acima. Isso já é o primeiro passo para eu transformar a ideia do autor em algo meu, mas eu não paro por aí. Eu posso aprofundar o entendimento acrescentando algumas perguntas e reflexões pessoais. Por exemplo, por que saber demais pode gerar confusão? É uma pergunta legítima. Nota. Eu tento responder. É assim que eu dialogo com o texto. Talvez porque uma enxurrada de dados sobrecarregue a mente, dificultando perceber o que realmente importa. Outra nota. Depois eu começo a pensar mais. O autor afirma que o conhecimento não é o fator mais importante para entender algo. O que seria mais importante, então? Nota. Talvez compreender bem o texto, lendo com calma e atenção, seja mais útil do que acumular fatos soltos. Nota. Outra observação que eu posso fazer: sem leitura ativa, ler muito é apenas acumular informação, não necessariamente entender o que se lê. Olha só o que acontece quando você reescreve um destaque com as suas próprias palavras. Você é forçado a pensar de verdade sobre aquilo que leu. Essa reformulação ativa a sua mente, criando perguntas e levantando dúvidas que te fazem querer mais respostas. É exatamente esse ciclo, questionar, refletir, cavar mais fundo, que cria um vínculo forte com o texto, fixando o conhecimento como uma âncora na sua memória e transformando-o num aprendizado que não escapa fácil. Filtragem é o processo de revisar os destaques brutos que você fez na leitura ativa e selecionar aqueles realmente relevantes, separando o que é essencial do dispensável, para focar apenas naquilo que vale a pena aprofundar. Mas por que a filtragem é tão importante?
Porque sem filtrar, você fica com um volume enorme de informações soltas, difíceis de aproveitar depois. A filtragem, então, é aquilo que transforma esse caos inicial em algo claro e útil, destacando apenas o que realmente merece a sua atenção. E para fazer essa filtragem, eu recomendo um método chamado sumarização progressiva, que o Tiago Forte apresenta no seu livro Criando um Segundo Cérebro. Tem vídeo sobre ele aqui no canal. Na primeira filtragem, você pode usar o negrito para marcar aquilo que já parece mais relevante. É como dizer para você mesmo: ok, isso aqui já merece atenção extra. Numa segunda filtragem, você pode usar um destaque adicional, por exemplo, um amarelo, para indicar o que é realmente essencial dentre as passagens já marcadas em negrito. O resultado é que, no final desse processo, os destaques em amarelo representam o ouro da sua leitura. Aquelas passagens que mais impactaram você, que mais desafiaram suas ideias ou iluminaram algo importante. Aliás, lembre-se sempre, ao destacar passagens de um livro, atue com critério e intencionalidade. Cada destaque precisa ter significado para você. E quais critérios você deve usar ao fazer essa filtragem em camadas? Eu vou te sugerir algumas direções práticas para você se orientar na hora de decidir o que destacar. Destaque as passagens que te surpreendem com uma nova perspectiva. Tipo, uau, nunca tinha visto isso por esse ângulo. Esses momentos são valiosos porque expandem a sua visão de mundo. É como se o texto te pegasse desprevenido, obrigando você a crescer um pouco mais. Esses instantes de surpresa são raros e por isso mesmo merecem destaque especial. Destaque também aqueles trechos que desafiam suas crenças ou questionam pressupostos que você tem. Se você realmente quer crescer, precisa buscar o desconforto intelectual. Um bom livro não reforça apenas aquilo em que você já acredita. Ele te sacode, te questiona, e aceitar esse desafio é sinal de maturidade como leitor. Marque as explicações claras para algo que você intuía, mas não conseguia expressar bem. Sabe aquele momento em que você encontra exatamente as palavras que estavam faltando para explicar algo que já existia na sua cabeça? É quase como se o autor completasse um pensamento seu. Esse tipo de passagem torna o aprendizado muito mais significativo e pessoal. Finalmente, foque nas passagens que criam um clique imediato com experiências pessoais ou oferecem soluções concretas para problemas seus. É nesse ponto que o livro deixa de ser só teoria e vira ferramenta prática, concorda? Claro, essas são apenas sugestões. O que é essencial para mim pode não ser para você. Na hora em que você estiver decidindo quais passagens negritadas merecem virar amarelas, pergunte-se: como isso pode me ajudar a entender melhor algo que eu já sei ou a agir de forma mais eficaz? Com tempo e prática, você vai perceber que o processo de filtragem é quase uma arte. Você não vai marcar só o que é bom, mas o que é transformador, seja pela revelação, pelo desafio intelectual, pela clareza ou pela aplicação direta. No próximo vídeo da série, vamos falar sobre como organizar e revisar essas notas filtradas de forma eficiente, criando um sistema que realmente funciona no longo prazo. Então ativa o sininho para não perder e me conta nos comentários qual critério de filtragem você achou mais interessante e como você costuma decidir o que vale a pena destacar nas suas leituras. Um abraço e até o próximo vídeo.